Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa última aula sobre o sistema circulatório. O que vai vir depois? A gente vai ter algumas revisões, mas aí depois vocês vão ficar sabendo. Então, vou colocar aqui uma apresentação sobre um texto que tem na apostila. Eu vou ler esse texto, vou fazer alguns comentários e vocês podem ir lendo comigo. Enquanto eu coloco a apresentação, vocês podem abrir na página 309, que é o texto O Mal das Montanhas. Então, enquanto vocês abrem lá na página 309, eu vou colocar a apresentação aqui. Então, vocês já devem ter aberto aí na página 309 e tem esse texto, O Mal das Montanhas. As montanhas sempre atraíram os seres humanos, mas para explorá-las, os alpinistas precisam superar uma série de dificuldades, entre elas a falta do gás oxigênio. Então, pessoal, as montanhas sempre, causaram um fascínio no ser humano, sempre viram aqueles lugares tão altos e queriam saber o que tinha lá, queriam chegar lá. Só que chegar lá não é tão fácil quanto parece. Aqui tem nessa imagem, pessoal, a localização do ponto mais alto do planeta Terra, que é o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, com 8.848 metros de altura, está localizada entre o Tibete e o Nepal, e faz parte da Cordilheira do Himalaia. Aqui está o Nepal, que fica ali na região entre a China e a Índia, tem a Cordilheira do Himalaia e tem o ponto mais alto do mundo, que é o Monte Everest. Aqui tem uma foto dele, ele recebe milhares de visitantes, milhares de alpinistas anualmente. À medida que se sobe a montanha, o ar vai se tornando rarefeito, ou seja, a quantidade de gás oxigênio no ar vai diminuindo. E com isso, vários sintomas aparecem: dores de cabeça, tontura, enjoos, dores musculares, taquicardia, lentidão de raciocínio, dificuldade respiratória, entre outros. Então, conforme a altura vai ficando maior, a altitude vai aumentando, o ar vai ficando com menos oxigênio. E essa falta de oxigênio causa alguns problemas no nosso corpo, alguns sintomas, como esses que estão aí no slide que eu acabei de ler. E os alpinistas chamam esse conjunto de sintomas que acontece conforme a altitude vai subindo de mal das montanhas. Então, se a pessoa está numa altitude muito grande, a pessoa vai sentir todos esses sintomas que eles chamam de mal das montanhas. Então, aqui em seguida, tem a quantidade de oxigênio que está no ar em determinadas altitudes. Então, no nível do mar, perto de uma praia ou de uma cidade que fica a nível do mar, no ar, pessoal, no total do ar que tem, 20%, quase 21% é oxigênio. Então, a gente está acostumado a viver com mais ou menos essa quantidade. A 1.000 metros acima do mar, eu tenho certeza que Biporã não está a mais de 1.000 metros, não sei quanto, mas eu acho, a certeza, que não é a mais de 1.000 metros. Aí já tem 18%, é um pouquinho a menos. Conforme vai subindo, vai diminuindo, ó, 2.000 metros acima do mar, 16%. Quando chega lá nos 5.000, 11%. Quase metade da quantidade de oxigênio que nós estamos acostumados aqui mais próximos do mar. Se a 5.000 metros já tem metade, imagina a 8.000. Tem muito pouco oxigênio lá. Então, o corpo, ele vai sentindo a falta desse oxigênio e causa vários daqueles sintomas. Mas, então, como é que faz para os alpinistas chegarem até o ponto mais alto do planeta, que é o topo do Everest, que muitas pessoas já chegaram? Para eles escalarem as montanhas, eles passam por esses períodos de adaptação. Então, para chegar ao topo das montanhas, os alpinistas precisam de um período de adaptação, a fim de dar tempo ao corpo para se adaptar às diferentes condições do ambiente. Nesse período, o organismo sofre diversas alterações. Ocorre um aumento na frequência respiratória e nos batimentos cardíacos e aumento na produção de hemácias. Para quê? Para normalizar a quantidade de oxigênio que chega às células. Então, o que o corpo faz? Ele vai se acostumando. Os alpinistas, eles não sobem os 8.000 metros de uma vez. Eles sobem 1.000 metros, eles param, acampam, ficam ali um tempo até o corpo se acostumar. Quando eles sentem que o corpo já se acostumou, eles sobem mais um pouco. E aí param lá de novo, se adaptam novamente àquela altitude. E vão fazendo isso até eles conseguirem chegar ao topo. E o que vai acontecendo com o corpo? Aumenta a frequência respiratória e aumenta a frequência nos batimentos cardíacos. Por quê?
A frequência respiratória é quantas vezes o ar entra e sai do nosso corpo. E a frequência cardíaca é quantas vezes o coração bate. Então, o ar vai entrar e sair mais vezes para tentar pegar mais oxigênio. E o sangue vai tentar passar mais vezes pelo pulmão para aproveitar melhor esse oxigênio. E o corpo também produz mais hemácias. Vocês lembram a função das hemácias? É o transporte do oxigênio. É a única coisa que elas fazem e que é muito importante para o nosso corpo. E o corpo faz tudo isso para normalizar a quantidade de oxigênio que chega até as células, para ser suficiente para as células continuarem funcionando e os alpinistas poderem continuar escalando. No período de adaptação, os alpinistas ficam acampados na montanha durante vários dias em diferentes altitudes. Então, escalar o Everest, gente, não é tarefa fácil, leva um tempão, porque eles têm que subir um pouquinho, acampar, subir um pouquinho e acampar e ficar alguns dias. Mesmo depois do período de adaptação, a capacidade física dos alpinistas é limitada. Os movimentos são mais lentos e se gasta muita energia para realizar as atividades. Então, é uma tarefa bastante complicada, tem que ter muito preparo, muito treino para conseguir subir uma montanha dessa. Mas será que todo mundo precisa disso? Quem vive nas montanhas não. No entanto, o mal das montanhas não afeta os povos que vivem em altitudes elevadas, como os Quechuas e os Sherpas, pois eles já são adaptados à altitude. Então, aqui na América do Sul, a gente tem a Cordilheira dos Andes, que passa ali por vários países, e tem pessoas que moram ali. Essas pessoas não sofrem do mal das montanhas. Mesma coisa as pessoas que moram lá no Everest, próximo do Everest, que vivem em altitudes muito altas e não sofrem com esse mal. Então, olha as duas imagens aí. Os Quechuas são povos indígenas que descendem dos Incas e habitam a região da Cordilheira dos Andes, um grande grupo de montanhas que se estende por 7 países. Olha quantos países que a Cordilheira dos Andes passa. Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela. Então, ela vem lá de baixo da América do Sul e vai até próximo do Equador. Né? Bem grande essa cordilheira. E tem os Sherpas, que são os povos que vivem no Nepal, em cidades com aproximadamente 3.400 metros de altitude. São contratados para trabalhar como carregadores e guias em expedições ao Monte Everest. Então, as pessoas que vivem nesses locais, o corpo delas já está acostumado. Elas não sofrem mais com o mal das montanhas. Gostaram desse texto? Eu achei ele super interessante, super legal. E agora, uma tarefinha, gente. Fazer o exercício 1 e o exercício 2 da página 311. Façam esses exercícios com bastante atenção, bastante carinho, porque eu adorei esse texto. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui. Ou vocês podem anotar em algum lugar aí da apostila de vocês, ou no caderno, e me perguntarem no próximo Tira Dúvidas. Beleza, gente? Deixa eu tirar a apresentação aqui. Eu me despedi de vocês. Então, gente, é isso. Até a próxima aula e até a próxima.